tantas notícias tristes, notícias ruins, desanimadoras. Eu cheguei ao lado de fora, já vindo embora dentro do carro, eu comecei a conversar com Deus, porque o Senhor me colocou tantas pessoas, me colocou meios para eu poder chegar até Brasília, pessoas para me ajudar financeiramente, né? Porque eu não tinha um tostão para poder chegar até Brasília, eu estava desempregado. Eu falei para ele: Senhor, eu não vim do Rio de Janeiro até Brasília para poder enterrar meu filho. Na realidade, nem enterrar, porque eu não vou ver, né? Do jeito que está hoje, estão enterrando por conta própria, e quando você sabe, já faleceu, já enrolou, já enterrou, uma hora sem caixão, outra hora com caixão, e você não sabe. Mas eu não tenho como contestar a sua vontade, uma vez que o Senhor é o dono de nossas vidas. O Senhor que fez o céu e a terra, nós viemos do pó ao outro nós voltaremos. E o Senhor vai fazer o que o Senhor achar melhor. Independente da sua decisão, eu vou aceitá-la e continuar lhe amando. Mas eu lhe entrego ele agora nas suas mãos, para que o Senhor faça o melhor. E assim foi. Chegando em casa, nessa mesma quinta-feira, eu conversei com a esposa, que estava muito nervosa, já preparei o espírito dela, né, para o que poderia acontecer, né, porque a gente tem que estar preparado. Quando o quadro é muito grave, nós temos que nos preparar, né, psicologicamente, né, preparar o espírito para o que possa acontecer. E passou a quinta, passou a sexta, no sábado eu amanheci com uma vontade ou um sinal, não sei exatamente, alguma coisa falava para mim de Bíblia. E eu nunca tinha tido a vontade de ler uma Bíblia. Nunca me passou pela cabeça. As pessoas perguntavam se eu já tinha pego uma Bíblia para ler, eu dizia que não. Perguntava se eu tinha vontade, eu também dizia que não. Mas nesse sábado, dia 24 de abril, eu recebi esse sinal, alguma coisa falando no meu ouvido. Levantei da cama e fiquei pensando: Bíblia, por que tanta Bíblia no meu ouvido? Decidi que eu tinha que levar uma Bíblia para ele, mas onde eu encontrar uma Bíblia? No dia 24 de abril, tudo fechado. Onde eu encontrar a livraria naquele lugar? Só dentro do shopping. O shopping estava fechado. Mesmo assim, eu não tinha certeza se eu ia encontrar. E minha nora, ela disse para mim que tinha uma Bíblia dentro do carro, esquecida por um passageiro que ele transportou. Ele fez contato com esse passageiro, e esse passageiro, por sua vez, disse que a Bíblia não pertencia a ele. E era para ele ficar com ela e com o que estava dentro. Ela só não soube me dizer se o que estava dentro era R$50 ou se era R$20. Mas o passageiro falou para ele: essa Bíblia não me pertence, sim a você. Só que ele pegou a Bíblia, como sempre, né? Nós éramos espíritas. E ele pegou a Bíblia, tirou o que estava dentro, o valor, e jogou a Bíblia na porta-luva. Olha só, é um sinal ou não é um sinal? Eu entendi como um sinal. E levei a Bíblia para o hospital, envelopada, num papel filme, envelopamos ela e chegamos lá no hospital na hora marcada com o médico não estava porque saiu no dia anterior muito tarde. E quando ele nos encontrou, perguntei qual era o estado do Vinícius. Ele falou que o estado dele continuava muito grave, muito ruim, e que nós tínhamos que ter paciência para poder esperar o remédio fazer efeito, mas que eles estavam trabalhando dentro dos protocolos para poder salvar a vida dele, que ele estava com risco muito grande de morte. E aí minha nora pediu que ele fizesse um favor. Ele perguntou qual. Minha nora falou para ele que se eu coloco essa Bíblia ao lado dele, já está aberta num salmo, o senhor coloque. Só que nós sabíamos que não podia ficar nada no hospital por conta de contaminação. E ele levou alguns segundos para poder responder o sim ou não. Foi onde eu peguei a Bíblia da mão dela e comecei a ler o Salmo 91. Não li todo, li alguma parte. Quando eu parei, ele estendeu a mão e pegou a Bíblia e levou
lá pro leito do Vinícius. A partir daí eu já não voltei mais no hospital, porque não adiantava voltar no hospital, porque ele falou assim, não adianta vocês ficarem vindo todo dia, porque a notícia vai ser passada pelo telefone para evitar uma possível contaminação, evitar que vocês peguem esse vírus. E vocês podem imaginar que foi só das piores notícias, não tinha uma notícia boa. Todo dia, às 5 da tarde, às 18 horas, 16 horas, as notícias eram a mesma. Saturação está baixa, a oxigenação já está funcionando em 100%, pressão arterial teve uma alteração, a bactéria continua andando no corpo dele, o pulmão dele está fibrosando, vai ser muito difícil ele sair daqui uma pessoa normal. E dia após dia, cada dia um médico ligava, cada dia um médico falava alguma coisa. Tinha médico que era mais cauteloso de passar as mensagens, as informações. Tinha médico que era mais cético, né? Tem médico que é bem cético, não acredita, né? Acredita na medicina, não acredita no poder, no milagre de Deus. E te dão as notícias assim a seco, e você, no caso eu tentava me controlar diante das notícias que eu recebia, porque eu tinha que repassar as notícias, não só para minha esposa, filha, genro, nora que estava lá, mas para todos que estavam orando. E no meio de tudo isso, depois que eu voltei do hospital, né, lá com a Bíblia, amiga da Débora, né, que congrega na Igreja Batista Renovada do Céu Azul, ela fez um comentário com essa amiga, e essa amiga, por sua vez, comentou com os pastores, pastor Cleiton e pastora Roberta. Eles se interessaram pelo caso e fizeram contato com a gente. E desde o dia que eles souberam até o dia que Vinícius saiu do hospital, todos os dias, a partir das 0 hora, eles estavam com a gente através de vídeo, chamada, através de celular, através de telefone, fazendo oração pontualmente, meia-noite, meia-noite e meia. Essa oração levava aí, entre oração e bate-papo, conversa e esclarecimentos, chegava aí até 1h30 da manhã, 2 horas, nos deram total apoio, foram pessoas excepcionais. E a Débora teve uma ideia de fazer um grupo de oração, né? Nós fizemos um grupo de oração, criamos um link e botamos nos status, as pessoas eu entrando e fazendo orações através de áudio, né? Orações fortes, cada uma do seu jeito, independente de religião, independente de crença. Tinha pessoas em São Paulo, tinha pessoas em Belo Horizonte, tinha pessoas em Brasília, tinha pessoas em Santa Catarina, tinha pessoas aqui do Rio de Janeiro, de todas as igrejas, de todas as religiões. E assim, o caso dele movimentou muitas pessoas, uniu muitas pessoas, né? Isso foi assim uma coisa assim diferente, porque eu nunca tinha visto uma movimentação tão grande, de pessoas se mobilizando, te ligando e querendo saber e orando. E foi isso que foi nos dando força, foi isso que foi nos sustentando, foi isso que foi fazendo com que nós acreditássemos que Deus estava no controle de tudo, né? Embora o quadro dele não dissesse isso, mas o Deus de cura, Jeová Rafá, que é o Deus que sara, o Deus que cura, ele estava no controle de tudo. E isso foi aumentando mais aí a minha fé,
isso foi aumentando mais a minha credibilidade em Cristo, porque eu vou confessar para vocês, tem momentos em que você fica meio que perdido, meio sem chão, mas ao mesmo tempo que eu me achava sem chão, eu tinha que me achar com os pés no chão e acreditar que o impossível iria acontecer a qualquer momento. E não foi diferente. Não foi diferente porque chegando aí no dia 2? 30 de abril. 30 de abril, eu tive que tomar uma decisão. Que decisão foi essa? A decisão de fazer a traqueostomia, porque a intubação não estava mais fazendo efeito nenhum. E os médicos não conseguiam me dar uma posição de como estava o pulmão, né? Porque o hospital que ele estava internado, o aparelho de tomografia ficava no primeiro andar e ele estava no quinto. Então, devido a essa distância, o risco de transportar ele, mesmo com o respirador artificial, do quinto para o primeiro andar, o risco era muito grande, porque ele já não estava conseguindo com o aparelho lá em cima. Como é que ia ser com o aparelho artificial se ele desse um piripaque lá, uma falta de ar, uma parada, não tinha como recuperar, não tinha como trazer ele de volta. Então tudo isso foi dificultando. E chegando no dia 30, eu tive que tomar a decisão, né? Por que eu tive que tomar essa decisão? Porque como ele estava respirando por aparelho, o risco de fazer uma traqueostomia era grande também. Por quê? Eu não sei se vocês conhecem, mas a traqueostomia ela é do pescoço. E ele estava entubado. Era tempo de tirar a intubação e colocar o aparelho no pescoço. Mesmo que fosse questão de segundos, se faltasse o oxigênio ali naquele momento de transferência, de local, ele poderia perder ele ali. Mas eu tive que tomar essa decisão, mais uma vez, conversando com Deus e assinando a papelada. Eu tomei a decisão de fazer a traqueostomia porque disseram para mim que fazendo a traqueostomia, com um dia ele acordava, porque o oxigênio vai direto para dentro dos pulmões e não passa por um processo diferente da intubação. E eu assinei com toda certeza que no dia 1º ele estaria acordando, mas não foi isso que aconteceu. Feita a traqueostomia, no dia 30, né? No dia 1º eu esperei ansiosamente a notícia de que ele estava acordado, né? Ou estaria acordando, que eles estariam diminuindo a sedação, né? Uma vez que eles tentavam diminuir a sedação com ele no oxigênio, o corpo dele começava a pular, né? Porque faltou oxigênio, o corpo começou a pular, a se bater. E ele estava amarrado como se fosse um doente mental, um retardado, com os braços amarrados, com as pernas amarradas, totalmente amarrado no seu leito, porque se fez necessário isso. E eu esperei no dia 1º de maio uma resposta do médico, ansiosamente. As horas passavam, não demoravam a passar, e eu contando aí os minutos. Foi quando chegou a notícia, 5 horas da tarde, de que ele não tinha mudado o quadro, nem mesmo com a traqueostomia. Enfim, quase permaneceu mesmo. E tome-lhe oração, em cima de oração, e joelho no chão, e pedindo às pessoas para que continuassem a fazer as suas orações, do jeito que fosse. E eu passando a notícia de lá para cá para todo o mundo, todas as pessoas que estavam envolvidas, seja de qual lugar fosse, através de áudio, eu gravava um áudio, mandava o áudio sobre o quadro dele. E amanheceu o dia 2, eu confesso que eu amanheci desanimado, a minha esposa também não acordou muito bem,
E nós, quando ela saiu do quarto, eu estava na sala, acordava sempre cedo, eu falei para ela, pô, eu não amanheci muito bem. E ela respondeu para mim, eu também não amanheci muito legal. Parece que a coisa já tinha acontecido, ou iria acontecer, que é o óbito. Mas a gente estava ali aguardando um parecer. E quando foi por volta de 2 horas da tarde, era um final de semana, né? Era um sábado. E a minha nora não estava em casa, que todo final de semana ela ia passar o final de semana com os pais. Foi quando, por volta de 2 horas, ela recebeu a notícia desse doutor João Biratã, o mesmo que disse que ele não sairia do hospital. Se saísse com sequela. Ele ligou para dar a notícia de que o Vinícius tinha acordado. Só que ele não disse acordado. Primeira mensagem dele, primeira palavra dele para a Débora foi: o Vinícius ressuscitou. Ele foi um milagre. É a luz. Ele foi um milagre, ele ressuscitou. Só que minha nora, tão assim, afobada, ela não prestou atenção e começou a dizer: Vinícius acordou, Vinícius acordou, Vinícius acordou. E por que o médico disse que ele ressuscitou? Porque ele acordou sedado, ele estava com um nível de sedação muito alto, ele não tinha nem como acordar, e ele acordou sedado, ele acordou com a máquina de oxigênio lá nos 100%, conforme já estava funcionando, ele acordou não se batendo, ele acordou tranquilamente. E o médico falou para ela que isso foi um milagre. E foi uma alegria total, né? Foi contagiante, porque a gente, por momentos, né? Eu acho que isso é normal, nós acreditávamos que poderia acontecer o pior, mas do mesmo jeito que a gente pensava, a gente acreditava no impossível. E aconteceu realmente o impossível, aconteceu realmente o milagre. Algo extraordinário que eu nunca vivi na minha vida. E não conheço outra pessoa que tenha vivido isso que nós vivemos. Que foi realmente uma ressurreição. No dia 2 de maio, o Vinícius foi a óbito. Ele foi a óbito e os médicos, até os próprios médicos, estavam descrentes de que ele conseguiria sair da situação que ele estava, porque era muito grave. E no dia que ele foi a óbito, eles tentaram reanimar ele por 15 minutos, que é o tempo limite, através do desfibrilador. Esses 15 minutos é o tempo limite que os médicos ficam tentando reanimar o paciente. E ele hoje, ele tem até o peito marcado por conta do desfibrilador, que ficou vermelho, queimou. Por 15 minutos eles tentaram isso e o Vinícius não voltava. Então eles tomaram a decisão de fazer a comunicação para os familiares e desligar os aparelhos que estavam conectados. Foi quando a enfermeira ou a assistente, eu não sei dizer, a pessoa que colocou a mão no aparelho para começar a desligar, ele acordou suavemente e os aparelhos começaram a funcionar novamente, porque tinham parado. Se vocês nunca assistiram o filme Milagre da Fé, procurem assistir, que quando estiver chegando ao final do filme, vocês vão entender exatamente o que eu estou falando. Então, por um momento de mais ou menos 25 minutos, o Vinícius ficou morto. Ele saiu dessa terra e ele foi para o além. Ele já estava no além, né? Esse tempo de como ele estava no além. Mas o Senhor, que é o Deus do impossível, o Deus que sai, o Deus que cura, trouxe ele de volta, porque não era a hora dele. E hoje
ele está aqui no meio de nós, né? Não está sequelado com a forma que o médico falou, ele não está com oxigênio, ele não perdeu a memória, ele não perdeu coordenação motora, né? Ele é a mesma pessoa. Fica uma dependência, né? Que é normal. Para o quadro que ele viveu, da forma que o pulmão dele ficou uma dependência. Hoje ele se sente, né, um pouquinho cansado quando faz algum esforço, mas acho que isso é normal, porque outras pessoas que tiveram aí o Covid também se sentem cansados, conheço várias. E diante do quadro que ele ficou, isso aí não é nada, né? Hoje ele já está trabalhando, né? Graças a Deus, né? Exercendo a função que ele gosta, e está aí conosco, Deus permitiu. Então, assim, deem graças a tudo que vocês passarem nessa vida, independente da situação, porque por pior que seja, Deus está no controle. Seja em momentos ruins, seja em momentos bons, Ele está sempre no controle. E nunca perca a fé. Nunca perca. É isso. Eu vou colocar o vídeo dele saindo do hospital, né? Que ele teve alta dia 31 ou 30 de maio? Dia 31 de maio. Dia 31 de maio, 10 dias antes do aniversário dele, que, né, a médica fez uma chamada de vídeo depois com a gente, e era a única coisa que ele pedia, né, que ele queria passar o aniversário dele conosco, e foi assim que aconteceu, né, foi a forma que Deus preparou pra gente. Ele foi transferido pro Hospital Agarran depois, que ele já não estava mais grave, que ele já não estava mais usando o aparelho da tráqueo, né? Só estava só o acesso, mas ele já estava respirando só com o oxigênio. E ele ficou do dia 10, eu acho, de maio até o dia que ele saiu lá, porque tinha que normalizar a saturação. E hoje está tudo normal, assim como meu pai falou, graças a Deus. Quer falar alguma parte da Bíblia que resuma tudo isso? Não. Eu não decorei a parte da Bíblia porque é muita coisa, né? A gente pegou a Bíblia agora e a gente não sabe. Só o Salmo 91 que ficou muito marcado. Que a gente lia muito o Salmo 91, foi o que ficou do lado do leito dele, né? Nesse momento todo de 54 dias, que foi o tempo que ele ficou internado, e que a gente aprendeu muita coisa nesse 2020. Que a gente nunca imaginava que seria um ano tão turbulento, mas com tantos aprendizados. Foi isso, gente. O último vídeo do ano com essa reflexão, que coisas ruins também vêm para servir como exemplo e se tornarem coisas boas. Serve como aprendizado, independente da esfera. Sim. Se seja profissional, se seja na saúde, se seja familiar, independente. Os momentos ruins vêm para você aprender a valorizar os momentos bons, né? Estar sempre perto daqueles que te amam, né? Porque muitas das vezes, por pequenas coisas, a gente se afasta um do outro, né? Por menor que seja o problema, se cria uma birrazinha, se fica de mal, se distancia, mas isso tudo é coisa da nossa cabeça. A gente tem que aprender a respeitar o momento um do outro, a gente tem que aprender a viver em harmonia, né? Porque você só dá valor a esses momentos quando você passa por uma situação dessa igual nós passamos. E é isso aí, Deus nos honrou, nos presenteou, eu acho que foi o melhor presente de Natal, de Ano Novo, Dia dos Pais, de Dia dos Pais, Dia das Mães, porque bens materiais fica tudo por aí, né? Valores, carro, moto, dinheiro, nada disso tem valor diante da doença, né? Então, valorize mais a vida, ame mais a vida, ame mais uns aos outros, e feliz 2021 para você. Isso aí.
Feliz 2021, gente. Muito obrigada. Ah, vem. Deus, saúde. Vai, Lima, tem que pegar ali. Você é do sexto? Do sexto, fica na cabeça. Do sexto. Esse nosso filho, eu já tô ligando. Pegar. Faz um sinal assim, ó, de positivo. Aí, galera. Ó, o Vinícius saindo do hospital aí de ar. Vem, Vinícius. Vem, Vinícius. Vamos embora, meu filho. Vamos para casa. Jesus te libertou. Em nome de Jesus. Tu vai estar em casa. Aí, garoto. Olha o cara aí, ó. O cara tá aí, ó. Antes de entrar no carro, meu filho, só um minutinho. Antes de você entrar no carro, só um minutinho. Fica do lado de fora só um pouquinho aí. Então, gente, esse é o Marcos Vinícius, o que eu contei a história aí, ele quer aparecer, quer falar que tá bem, mostra o sinal da tráqueo. Aí, ó, tráqueo, ficou só isso, graças a Deus. Ele tá normal, ó, sem fibrose, não sei falar, fibrose, sem oxigênio, tá com a coordenação motora boa, né? Tudo legal, direita e esquerda. E é isso. Fala aí, que milagre existe. Realmente, milagre existe. O gostoso voltou, tá de volta. Tá, brincadeira, gente. Tô bem. Foi um momento difícil, complicado, mas Deus é tão bom que eu voltei sem sequela nenhuma. Já estou trabalhando, minha saúde está 100%. E é isso aí. Eu tive que aparecer porque eu sou o principal da história. Se eu não entrasse no meio, não ia valer, né? Então vocês já estão me conhecendo. Sou eu. Valeu, um abraço.